Está no ar mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E se eu fosse você, não saia daí porque o programa de hoje está sensacional. Dá só uma olhadinha. A doutora Jéssica Castelo Branco nos dá dicas de primeiros socorros para nossos pets. E uma matéria encantadora com a doutora Michele Rabelo, criadora de gato persa. E o doutor Daniel Couto fala sobre a escolha da raça ideal para cada tutor. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Minha pet dica de hoje é: você que tem um animal que sabe que tem uma maior predisposição para desenvolver doenças articulares degenerativas, é interessante fazer a prevenção. Então você pode fazer isso após a finalização do esquema de vacinação. E eu estou aqui com a doutora Jéssica Castelo Branco, muito bonito sobrenome, doutora. Ela é médica veterinária, professora do curso de auxiliar de veterinários e colunista do jornal O Povo. Doutora, o currículo é grande, como é que dá tempo de fazer tudo isso? Dá tempo, e tem mais coisas aí por fora também, viu? Doutora, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante, mas que talvez as pessoas em casa não param para pensar. Né, o que é necessário saber com relação a primeiros socorros em casa, quando acontece algum acidente, algum imprevisto em casa. É muito importante, né, doutora? No seu Insta tem até uma oficina que você deu para algumas pessoas. E eu queria que você começasse a falar quais são as situações mais comuns que acontecem em casa, que as pessoas não se atentam, que precisam de primeiros socorros. Sim, primeiramente é essa questão da atenção mesmo, né? Eu acho que mais importante do que você saber o que fazer é saber identificar as situações de perigo para que elas não aconteçam, pensando principalmente na questão da prevenção, né? E, infelizmente, a gente tem aí uma série de situações que colocam os nossos pets em risco. Então, a gente está falando de plantas tóxicas, alimentos tóxicos, venenos, a gente está falando de... Muita coisa, né? São muitas coisas, brigas com animais. outros animais, afogamentos, choques elétricos, queimaduras, é muita coisa mesmo que a gente precisa estar atento. Doutora, e é o primeiro sinal levar para o médico veterinário, não tem muito o que fazer, não tem né? muito o que fazer em casa. Existem algumas substâncias, como por exemplo os venenos, que a gente pode, a caminho do veterinário, tentar lançar mão de algumas estratégias que, vamos dizer assim, elas atrasem a absorção do veneno. Por exemplo, hoje nós temos o carvão ativado. Ah, já ouvi falar. Exatamente. O tutor ele pode encontrar nas casas de produtos de pet shop, né, esse carvão, e ele de maneira nenhuma vai resolver o problema do animal que está envenenado. Mas ele tem uma ação de ajudar o veneno a não ser absorvido. Né? Então, ele meio que, vamos dizer, ele se liga àquelas moléculas tóxicas e não permite que o intestino, por exemplo, absorva. Então, ter um carvão ativado em casa pode salvar diante de algumas suspeitas de envenenamento. Né? Você acha que o animal, por exemplo, teve contato com venenos de rato? O carvão ativado, ele pode... Que tem nas lojas do pet shop. O carvão ativado você encontra nas lojas que vendem produtos, né, de pet shop no geral. Então, ele pode ser um aliado. E animais peçonhentos, diante de um ataque, tem alguma coisa que eu possa fazer? Ou é a mesma coisa, levar logo? Hoje, né, os maiores acidentes que a gente vê são as picadas por escorpião, aquele escorpiãozinho amarelinho, que é o que a gente mais vê, né, nas residências. Picada de abelha também, que logo imediatamente que o animal é picado, você começa a observar aquele inchaço da região do focinho, da região dos olhos. Então, o que o tutor ele pode fazer, primeiro, né, uma coisa que eu sempre falo, o tutor ele precisa ter uma clínica veterinária de confiança. Sim. Para que no momento de uma emergência ele possa se dirigir para lá, de preferência que ela seja 24 horas. Precisa manter a calma, porque se desesperar não vai ajudar em nada. E o que se pode fazer diante, por exemplo, de uma situação em que o animal foi picado por um animal peçonhento, é tentar dar um conforto para o animal até a chegada na clínica. Então, em casa não tem muito o que fazer. Você pode... Identificou que o animal foi picado, por exemplo, por um escorpião. Você pode colocar um gelo ali no local para fazer uma analgesia, enquanto chega na clínica veterinária. E aí lá o animal vai ser atendido
com a devida estrutura. Nada de apertar o local, não, é importante falar, né, doutora? Existem essas lendas de que você pode fazer um furinho e sugar o veneno, ou então amarrar o local, por exemplo, uma patinha, para que o sangue não circule e o veneno não caia na corrente. Nada disso. Na verdade, você pode piorar o quadro, né? Porque você pode causar uma isquemia, que a gente chama ali no membro, e causar até uma necrose no membro do animal. Então, não pode garrotear nem furar, tem que ir para o veterinário. Doutora, afogamento. Quem tem piscina em casa? Também. Como é melhor prevenir do que certeza. ter que Então, salvar, né? A utilização das telas, né? Deixar o animal sempre afastado dessas regiões, né? E se ele tiver acesso, que essas piscinas sejam teladas. É importante que essas piscinas tenham escadas de saída, escadas ou degraus, porque uma vez que o animal cai, ele consegue, né, nadar até a saída. E muitas vezes, se você presenciar o momento que o animal cai, não esperar o animal nadar. A gente tem, né, às vezes a noção de que todo animal sabe fazer o nado cachorrinho, quando na verdade não é isso. Então, muitos deles podem não saber nadar, então não espere o cão nadar. E assim que você retirar ele da piscina, procurar aquecê-lo e correr para o atendimento veterinário. Entendi. Olha, muito importante. Doutora, mais uma coisa. Briga. Às vezes é inevitável, acaba encontrando outro e começa a brigar. O que a gente faz na hora? Até para separar. A gente tem que pensar primeiro na nossa segurança, né? Em algumas situações, colocar a mão pode ser pior, porque você pode acabar se machucando. Então, naquelas situações, primeiro, identificar os sinais pré-briga, para que se possa evitar. Então, o animal dificilmente ele vai atacar de uma vez. Ele vai rosnar, ele vai olhar mais fixamente ali para aquele animal que ele vai atacar, ele pode arrepiar os pelos, então isso pode ser alguns sinais de que, né, ele vai brigar. E se acontecer aquela situação do animal grudar e não soltar, existem algumas manobras para você afastar o cão agressor, fazendo uma espécie de colarzinho que dificulta um pouco a respiração dele, e a partir daí ele solta, né? E o animal agredido precisa ir para o atendimento veterinário o mais rápido possível. Primeiro, porque aquela lesão ali provocada por boca, né, altamente contaminada, tende a infeccionar. Então, vai precisar de uma cobertura antibiótica, vai precisar passar por uma limpeza ali mais detalhada com a equipe veterinária. E muitas vezes essas mordeduras, elas podem causar lesões até em órgãos internos. Então, precisa de uma avaliação exatamente profissional. Doutora, muito obrigada. Olha, foi um papo muito esclarecedor. Acho que muita gente em casa não sabia muita coisa, assim como eu também não sabia. Se tiver mais dúvidas, você já firma o compromisso aqui com a gente de voltar e responder aos telespectadores. Mas antes disso, doutora, fale suas redes sociais para quem está em casa. Eu estou lá no Instagram, meu Instagram é @VetGessCastelo. Às vezes eu posto lá algumas coisas do cotidiano, algumas oficinas, algumas aulas, então sempre tem uma informaçãozinha nova lá. Muito bom, doutora. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. A minha pet dica de hoje é que você sempre tenha uma clínica veterinária de confiança e que, de preferência, tenha funcionamento 24 horas para você se dirigir em alguma situação de emergência. Não vá tentar fazer nada em casa, porque você pode piorar a situação do seu pet. Então, liga para a clínica, avisa que seu animalzinho está passando por uma emergência e corra para lá. Essa é a minha dica de hoje. Olha só o que a TV Pet Show trouxe para vocês. Nós vamos falar sobre a raça persa com a doutora Michele Rabelo, médica veterinária em especialização em felinos. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, tudo ótimo. Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite. Quem está em casa sabe que eu estou apaixonada, já estou amando fazer essa matéria, sou apaixonada por gato, com a queda em peça. E hoje estou muito feliz de falar sobre essa raça. É uma raça maravilhosa, eles encantam qualquer um. Demais, doutora. E de onde surgiu? Qual é a origem da raça, doutora? A origem, como o próprio nome diz, vem da Pérsia, né, do Irã, atual Irã atualmente. É uma raça maravilhosa, como eu já falei, eu sou suspeita para falar de duas formas, tanto que eu sou veterinária como eu sou criadora. Gente, eu já crio gato persa há 10 anos, há mais de 10 anos, né? Então, assim... É uma paixão, É uma né? paixão. Para mim é um prazer criar, é um prazer acompanhar o parto, entendeu? Então, assim, quando eu era criança, minha mãe não deixava eu criar fêmea. Justamente por conta do parto. E assim, gente, há 30 anos atrás não tinha essa cultura de castrar como é hoje. Então, isso que me encanta, é ter que acompanhar e
e acompanhar o caso deles, né? Assim, a criação, as características, eles são maravilhosos. Doutora, e assim, qual é a característica principal para eu saber, olha, que é um persa? Quais são as características para eu identificar? Pronto, o gato persa, né, ele é um gato de pelo longo, né, que é o que mais chama a atenção das pessoas. Eles têm que ter os olhos grandes, narizinho achatado, por isso que é chamado de braquicefálico. A orelhinha, ela é curta. E o rabinho também, ele tem um rabinho curtinho, ele não tem aquele rabo mais alongado. Ele é um gato de porte médio, normalmente é de 3 até 5 quilos, que normalmente na fase adulta que eles ficam tamanho, tá? O peso. Essa do rabo eu não sabia. Sim, o rabo tá curtinho. Quanto maior o olho, né, e menor as orelhinhas, melhor a característica do gato, e o rabinho curto. Entendi. Doutora, e a personalidade? Eu já sei que é um amor, mas são todos assim mesmo? São todos. Assim, na verdade, toda regra tem exceção, né? Sim. Eu até cuido de um gato persa que ele não é tão bonzinho, digamos assim. Ele não gosta muito de toque, ele não gosta de injeção. Provavelmente por trauma, por ter ido várias vezes no veterinário e acaba gerando algum trauma. Mas assim, no geral, todos eles são muito bons. É claro que tem as exceções. Mas tá vendo, ó, são os amores, são muito dóceis, eles são muito apegados ao dono, entendeu? Eles vão atrás, eles pedem colo, eles pedem atenção, eles dormem com a gente, então assim, eles são muito apegados ao dono, sem comparação. Já tô apaixonada, mais ainda. Doutora, e essa raça, tem alguma predisposição a alguma doença que a gente tenha que ficar atento? Tem, né? Como toda raça tem as predisposições. No caso do gato persa, tem a questão, por ele ser um braquicefálico, eles podem ter tendências respiratórias. Por isso a importância das vacinas, né, dos cuidados. Em relação também que eles têm uma doença genética chamada PKD, que é a doença dos rins policísticos. Então é importante também você saber de onde você está adquirindo um filhote, para esse filhote já não ter uma predisposição genética. O exemplo, existe hoje testes por DNA que tem como você identificar se o gato tem a doença ou não. Desde filhote? Desde filhote. Por exemplo, o pai e a mãe dela, né? Se eles forem negativos, ela não vai ter. É uma doença genética. Então, um exemplo, a gente entrega um filhote para uma pessoa que está adquirindo um filhotinho, a gente está adquirindo um filho. E no caso, a gente já entrega já com o PKD dos pais, então sabendo-se que ela não vai ter essa doença. Ah, doutora, essa doença evita que o gato seja renal? São coisas diferentes. PKD é uma doença genética que causa cistos nos rins. E em relação à doença renal, é outra coisa, que tem outros fatores, então, que qualquer gato pode ter. A importância de você adquirir um gato saudável. No lugar que tenha credibilidade, né, doutora? Isso. E, doutora, com relação ao pelo, a gente tem que ter um cuidado especial, porque além de ser muito peludo, é uma seda, é muito macio, muito macio. Não, gente, é algo que ainda tem muita repercussão até nos veterinários. Tem veterinário, por exemplo, que fala, não se pode banhar o gato, tem que banhar o gato. O gato persa, então existe muita controvérsia contra isso e divisão de opiniões. Eu vou ser bem honesta com você em relação à prática, tá? O gato em si, ele se higieniza, ele se lambe, ele é um animal muito limpo. Então, o gato de pelo curto, não há aquela necessidade realmente de tomar o banho. Já o persa, não, é um pouco diferente. Por mais que você fale assim para o dono, você tem que escovar ele todo dia. Na prática não funciona assim. Não funciona. A gente até começa a fazer dessa forma, mas depois, devido à nossa rotina, à nossa vida, a gente não consegue escovar todo dia. É claro que... Aí nascem os nós. Aí começa a aparecer os nós, aí começa a aparecer dermatite, problema de pele, entendeu? Então, assim, eu como médica veterinária e como criadora, eu realmente indico o banho, pelo menos um banho a cada 2 meses, né? Não precisa ser direto. É claro, quando está em tratamento, tem que fazer intervalos mais curtos. Doutora, agora eu vou fazer uma pergunta de coração para coração, porque se fosse eu, criadora de gato, na hora de entregar para o tutor, eu ia ficar arrasada. Então, eu quero saber como é que você se sente quando vai fazer a entrega. Ai, gente, realmente é de partir o coração, não tem como. A gente se apega, a gente se apaixona, eles nascem lá em casa, eu cuido, às vezes eu dou mamadeira. Então, assim,
quando eu vou entregar, muitas vezes eu choro. A minha filha também, porque se apega. Eu tenho uma filha de quase 5 anos, se apega demais. Mas eu perturbo o dono, tá? Enquanto, um exemplo, ela aqui, por exemplo, ela foi comprada, ela tinha 1 mês de idade. Aí, de 15 em 15 dias ou de mês em mês, o dono perguntava por ela. E eu mandava notícia. Aí, quando eu entregar, eu que vou perturbar ele. Agora, ela já tem um tutor. Já tem e um ele tutor. também, E ele terceiro. também. E assim, o bom, vou te contar o que é. Eu acompanho. Os donos voltam para o consultório, eles vêm fazer vacinas, então eu acompanho, eu vejo realmente que a pessoa está cuidando, o carinho, eu peço foto, vídeo, e isso me emociona, saber que eles estão sendo muito amados. Então, assim, não tem preço. Que bom, ela ficou até emocionada e eu também aqui. Não tem Doutora, como não. muitíssimo obrigada. Antes de encerrar, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Pronto, o Gatil, ele tem uma rede social, tá? É o Gatil Esmeralda Fortaleza, certo? E tem também o meu Instagram, Michele, com 2L.Rabelo, tá bom? Aí vocês podem lá me acompanhar. Mais uma vez, obrigada, doutora. A minha pet dica para vocês sobre gato persa, vocês que têm um gato persa, tá? É sempre os cuidados com os olhos. Então, assim, eles são braquicefálicos, então eles tendem a ter a lágrima ácida. Sempre fazer a limpeza com soro fisiológico e gaze todo dia, diariamente, para não ficar criando crosta, tá? Eu estou aqui com o Dr. Daniel Couto, médico veterinário, doutor em reprodução canina e veterinário do Kennel Clube Ceará. Doutor, resumi bastante seu currículo porque eu não consigo decorar tudo, porque cada vez é uma novidade, mas seja bem-vindo à TV Pet Show, doutor. É sempre bom estar com vocês. O prazer é todo nosso. Doutor, e hoje para a gente falar de um assunto que eu acho que nada melhor do que o senhor para falar isso, a escolha da raça ideal. Acho que as pessoas às vezes se encantam pela beleza ou porque quer muito ter aquela raça, mas não, tem que levar em conta vários fatores, né, doutor? Que fatores são esses? Um dos principais pontos para dar certo o cãozinho em casa é escolher a raça correta. Escolher a raça correta e procurar conhecer os pais daquele filhote. Porque o que é que muita gente não se atenta? Normalmente quando se vai ver um filhotinho e não se procura ver os pais, se os pais tiverem problemas de pele, se forem muito agressivos, se tiver algum problema, normalmente aquilo vai se refletir no filhote. E você vai levar um filhotinho bonitinho para casa, que em cerca de 10, 15 dias depois, o filhote vai começar a manifestar problemas que os pais tinham. Os pais tinham, né? Que poderia ter sido resolvido se conhecesse os pais antes. Se tivesse uma indicação correta de onde comprar um animal de qualidade. E o que é que eu devo levar em conta, doutor, com relação à minha casa, à minha rotina, na hora de adquirir? Vamos para um exemplo prático. Eu moro num apartamento. Hoje as pessoas estão saindo das casas, estão indo para os apartamentos. Se eu tenho um cão de porte médio a grande, eu vou ter que tomar mais cuidado para levar esse cão para o apartamento, já que a maioria dos apartamentos tem piso liso e porcelanato. E aí esse cão vai ter uma velocidade de crescimento muito grande, ele vai ganhar cerca de 100 a 150 gramas por dia, vai ganhar 4 quilos por mês, 4,5 quilos. Então um cão que se ele ficar no porcelanato, ele vai acabar ficando com as perninhas tortas. Por que acontece isso, doutor? Porque o piso liso, ele vai deslizar e o animal não vai ter firmeza para pisar, não vai ter o desgaste ideal de unhas e vai acabar ficando com as patinhas numa condição não ideal que vai ser difícil corrigir posteriormente. Então, eu vou levar um Border Collie, um Golden para o apartamento, emborracho o apartamento. Quando esse cão parar de crescer, que já estiver firme com as articulações, eu posso retirar. Até lá, não. Porque é no crescimento, né? Então pode ter, contanto que adapte, né, doutor? Pode ter, contanto que adapte. Doutor, e com relação à minha rotina, eu preciso ter, se eu for uma pessoa que eu saio muito, que ele vai ficar só, tem que ter uma raça específica também? Até isso a gente tem que pensar na escolha da raça ideal, independente do porte. O que é que acontece? Se eu tenho um cão, se eu vou passar o dia trabalhando, eu saio de manhã e só chego à noite, eu e minha esposa, eu tenho que pensar numa raça que tolere ficar só, sem destruir o apartamento para chamar atenção. Que seria? Tá? Eu tenho que tentar evitar as raças de caça, como um Beagle, como um West. Doutor, e com criança, tem alguma raça que o senhor indica que aguente mais, que seja mais paciente? As raças
de companhia, como Shih Tzu, como Lhasa, Pug, Bulldog francês, normalmente são raças bem tranquilas para a criança. Mas eu vou voltar no mesmo ponto anterior na escolha. Eu tenho que procurar conhecer o pai e a mãe. Porque se eu pegar um Bulldog que o pai e a mãe são agressivos, eu vou ter a tendência de ter um filhote agressivo também quando crescer e acabar ocasionando um problema. Então, conhecer a família é essencial. Conhecer o criador com a boa indicação do Kennel Club também é essencial para que diminua a margem de erro a praticamente zero para escolher a raça ideal e o indivíduo ideal. Eu sempre posso pedir para conhecer os pais quando eu vou adquirir. Se você pedir para conhecer os pais e a pessoa não quiser apresentar, desista. Tem alguma coisa de errado. Desconfiar, né? Já. Criador sério vai ter o maior prazer do mundo para mostrar a criação dele. E aí, eu estou falando de pai, mãe, algum irmão mais velho que já possa ter de ninhadas anteriores, porque isso vai me garantir uma certa tranquilidade. Sim. Eu conhecendo a família, eu conhecendo o indivíduo tranquilo, vai fazer com que esse indivíduo no futuro seja reflexo do pai e da mãe. Entendi. Agora eu perguntei aqui sobre a questão dos pais. Eu posso também, além de pedir de conhecer os pais, pedir questão de laudo médico. Isso aí o tutor ele pode exigir na hora da compra? Pode sim. O tutor ele pode pedir que o animal venha com atestado médico veterinário. Então, vai comprar o filhote, está pagando pelo filhote, você pode exigir que esse filhote venha com garantia. A garantia vai ser um atestado do médico veterinário dizendo que esse filhote não tem nenhuma doença infecto-contagiosa e nenhum vício, nenhum problema de malformação. Sim. Questão do idoso, doutor. Tem alguma raça que, para quem tem os pais idosos em casa, tem alguma raça que o senhor indique? O Shih Tzu, o Lhasa, são bem tranquilos. Alguns Bulldogs aí vai a importância de conhecer os pais. Sim. Então é conhecer os pais para ter certeza que eu vou estar levando um filhote com genética tranquila. Mas em geral esses cãezinhos de pelo são bem amorosos, bem tranquilinhos. Eu tenho que ter cuidado com as raças mais ativas, com as raças de caça, porque eles vão estar correndo para um lado e para o outro do apartamento e pode derrubar um idoso. Mesmo que sejam dóceis, né? Tem a questão mesmo que seja dócil, ele pode ser um dócil brincalhão. Que tem que ter esse cuidado E aí também. pode ocasionar um acidente. Doutor, o senhor visita muito, né, os seus clientes É meu em dia a casa, dia. né? Aí uma curiosidade, a questão do temperamento do cachorro também tem a ver com o dono, se o dono tem pulso firme, tem que ver tudo isso O com o cachorro. cão é o reflexo do ambiente e da genética, né? Então Sim. o cão ele é a genética que ele traz dos pais e o ambiente que ele é criado. Se você vai numa casa que as crianças são muito barulhentas, são muito gritam demais, você vai ter um cão mais nervoso. Se você vai numa casa que as pessoas são tranquilas, a tendência é que o cão seja tranquilo. Qual é o problema maior que eu tenho de atendimento domiciliar? Eu ir numa casa, atender um macho Rottweiler ou um macho Fila, que são machos dominantes, e eu tenho um proprietário frouxo, porque eu vou estar colocando minha vida em risco. Então, o atendimento médico veterinário não vai ser só um cachorrinho bonitinho. Sim. Eu vou pegar cães de guarda que vão estar defendendo o ambiente. E eu sou o intruso que está indo naquele ambiente. Então eu tenho que ter um proprietário que saiba ter pulso com aquele cão para que eu possa ter segurança. Então até isso a gente tem que levar em conta. Se eu vou ter pulso firme para lidar com um cão mais forte. Com certeza. Alguns clientes meus procuraram comprar machos de pastor alemão macho, um Rottweiler macho, e eu vetei essa possibilidade, porque o proprietário não tinha perfil. Entendi. Doutor, no geral, ao adquirir uma raça, o que é que eu devo fazer primeiro, assim, só para a gente encerrar? Com relação à casa, um filhote, tem que ter alguma mudança para receber esse filhote? O ideal é chamar o veterinário para conhecer o ambiente, para ver se não tem uma piscina que tenha que ser cercada, para ver se não tem uma planta venenosa, para ver se não tem nenhum buraco que o filhote possa meter a pata e quebrar. Então, tudo tem que ser observado para que aquele momento tão desejado da chegada do filhote não possa ser ocasionado no outro dia com um óbito do filhote por um problema da casa. Então a gente tem que pensar em tudo, a gente tem que pensar na escolha da raça ideal, tá? Como é que vai criar e onde é que vai criar, tudo faz parte. E saber se adaptar, né? E chamar um profissional para saber fazer direitinho, né, doutor? Hoje em dia eu trabalho muito visitando as casas primeiro, liberando as casas Antes do filhote chegar. Antes do filhote chegar. Justamente para evitar esse tipo de problema. É a medicina preventiva, né? Porque eu tenho muito cliente, até clientes de alto poder aquisitivo, que achavam que o ambiente era lindo e maravilhoso e que tinha uma piscina
Não se alertaram para isso, o filhote saiu de madrugada, foi beber água na piscina achando que a piscina era uma grande banheira e morreu afogado. Então tem muita morte de filhote para afogamento em piscina. Doutor, olha, muitíssimo obrigada por esse esclarecimento. Doutor, sempre dá uma aula aqui pra gente. Mas antes de encerrar, doutor, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Tá, vocês podem me achar em @DanielCoutoShoa e 8599-8842-1014. Doutor, muitíssimo obrigada. A minha pet dica é, para a escolha da raça ideal, procure um médico veterinário da sua confiança que tenha convívio com sinofilia, que conheça características raciais. Depois de decidir a raça, procure o Kennel Club do estado do Ceará para que ele possa indicar criadores sérios e você possa adquirir um filhote de qualidade. E agora com vocês, o repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Olá, pessoal. Repórter Fuinha informa. Futsei e aprendi sobre a raça felina siamês. Um gato antigo, com registros de 1930. Nha, nha. O siamês é habilidoso, brincalhão e apaixonado pelos donos. Presta atenção. Sua altura varia de 15 a 20 centímetros e pode pesar de 2,5 a 5 quilos. É o mais inteligente e interativo da gatofilia. Se dá bem com crianças, outros pets e até com visitas. Repórter Fuinha informou. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam o mundo melhor. Fui! E o nosso tempo está acabando, mas não sai daí porque ainda dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo? Faz uma foto ou vídeo e envia no nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Ou então já pega seu celular, posiciona a câmera no nosso QR Code e vai direto para lá. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Não esqueçam, animais pintam o mundo melhor.